Bom dia para você, bom dia para quem acompanha a CNN. O urânio está bem no centro dessa questão sobre o programa nuclear iraniano. Não é crime ter urânio, só que esse urânio pode começar a ficar suspeito dependendo do nível em que ele é enriquecido. Então, nesta semana, a Agência Internacional de Energia Atômica, que é esse órgão de vigilância da ONU sobre energia nuclear, constatou que o Irã estava violando as suas regras em relação a um acordo nuclear que supostamente proibiria o Irã de ter armas nucleares. Para a gente ter uma ideia, para se produzir energia nuclear para fins pacíficos, o urânio tem que ser enriquecido a mais ou menos 3,6%, 3,8% mais ou menos. Seria o grau de pureza desse urânio, que é o combustível para energia nuclear. O Irã tem esse índice na casa dos 60%. Então, a Agência Internacional de Energia Atômica, que fiscaliza essas atividades nucleares do Irã, constatou que o Irã estava, sim, em violação desses termos sobre manter o urânio enriquecido. Para a gente ter uma ideia, nesse índice de 60%, para se chegar a ter uma bomba nuclear, a se fazer uma ogiva, né, que é aquela parte que concentra, de fato, o elemento radioativo que é colocado num míssil ou numa bomba, esse índice precisa chegar a mais ou menos 90%. Quer dizer, a Agência de Energia Atômica, constatou que não faltaria muito para o Irã chegar a esse nível. E essa questão do enriquecimento do urânio é muito central agora quando a gente fala sobre essas novas negociações que o presidente Donald Trump tenta para impor ou fazer o Irã aceitar esse novo acordo nuclear. Donald Trump insiste que um dos termos desse novo acordo precisa ser o enriquecimento zero. E isso é algo que o alto escalão do Irã já falou que não vai aceitar de forma nenhuma. Lembrando que Donald Trump saiu daquele acordo que foi fechado na era Obama sobre a questão nuclear do Irã. Aquele acordo dizia basicamente o seguinte: os Estados Unidos viraram para o Irã e falaram: olha, eu não estou gostando desse enriquecimento de urânio, desse seu programa nuclear. Eu vou aliviar as suas sanções econômicas, mas enquanto isso, você vai me mostrar que esse programa nuclear não está avançando. O Irã aceitou isso, mas Donald Trump saiu desse acordo lá no primeiro mandato dele, dizendo que esse era um acordo péssimo para o Irã, porque fazia com que, ao aliviar as sanções econômicas contra o Irã continuava financiando aqueles grupos que atuam na região, aqueles grupos chamados de eixo da resistência, aquele grupo que inclui o Hamas em Gaza, incluem os Houthis no Iêmen e o Hezbollah no Líbano, grupos que atuam em favor do Irã e, como o Américo dizia agora há pouco, grupos que são financiados e armados pelo Irã. Diego Pavão, trago também mais uma vez Américo Martins para essa conversa, porque, Américo, nós temos também nesse meio todo de conflito um protagonismo dos Estados Unidos e um aviso que Donald Trump deu há cerca de 60 dias, pedindo que o Irã conseguisse entrar nas cláusulas impostas pelos americanos do tratado também de, digamos assim, de equilíbrio nuclear, para que não houvesse nenhuma ação fora disso. Depois dos 2 meses, nós começamos a ver esses ataques. Exato, Estevão. Pouca gente deu atenção, inclusive, a esse ultimato do presidente Donald Trump há 2 meses. Foi ali que começaram essas negociações, essas tratativas entre os Estados Unidos e o Irã, que, na visão dos americanos, poderia levar o Irã a abrir mão da construção da sua bomba atômica. Ali, o presidente Donald Trump começou a tentar negociar com os iranianos, mas como o Diego dizia, as diferenças são muito grandes. Os Estados Unidos querem que o Irã abra mão completamente de qualquer processo de enriquecimento de urânio. O Irã diz que aceitaria até negociar a questão da fabricação de uma bomba, mas não abriria mão de enriquecer urânio, pelo menos para fins pacíficos, ou seja, para a energia, para a eletricidade a partir de usinas nucleares. E é um direito de qualquer país, eventualmente, desenvolver energia pacífica nuclear, dentro, obviamente, de todas as regras internacionais. Mas os Estados Unidos nunca compraram essa ideia de que a intenção dos iranianos seria apenas usar urânio para fins pacíficos. Sempre houve ali uma dúvida muito grande, uma ideia muito clara de que os ayatollahs querem sim
desenvolver uma bomba atômica. E todas as indicações são de que eles querem sim desenvolver esse tipo de armamento. Eles inclusive olham para outros países e o que aconteceu com alguns desses líderes que também eram considerados párias do Ocidente. Vamos dar 2 exemplos aqui, Estevão, que aconteceu com Muammar Gaddafi, por exemplo, na Líbia. Ele tinha um programa também de desenvolvimento de bombas nucleares, abriu mão desse projeto e não por isso, por vários outros fatores, inclusive por ser um dos ditadores mais cruéis do mundo, ele acabou perdendo o poder e foi morto. E o Irã acha que a questão da abrir mão da bomba nuclear teria sido um elemento para isso, embora não tenha sido determinante. Por outro lado, Coreia do Norte, por exemplo. Apesar de todas as sanções, a Coreia do Norte conseguiu sim desenvolver alguns artefatos nucleares e sua ditadura, que também é cruel, continua no poder. Então, na verdade, existe um estímulo ali, errado, obviamente, condenável, sem dúvida nenhuma, mas os iranianos estariam buscando essa bomba. E por conta disso, o Donald Trump quis fazer essa negociação. Lembrando que lá atrás, e depois a gente vai falar mais sobre isso, o próprio Donald Trump suspendeu um acordo que funcionava e que estava em vigor entre o Ocidente e o Irã para impedir a fabricação da bomba iraniana. No primeiro mandato, o Donald Trump jogou esse acordo pela janela, dizendo que era o pior acordo do mundo. Agora, tentou fazer um novo acordo e deu um ultimato ao Irã. Esse ultimato, como eu disse, não chamou a atenção de muita gente, menos ainda dos iranianos, e no 61º dia, 61 dias depois do ultimato, Israel atacou o Irã. Américo Martins, obrigado pela sua análise até aqui. Trago uma notícia de última hora que acaba de chegar aqui na nossa central também da informação. O ministro da Defesa de Israel, preste atenção, disse que se o primeiro-ministro, ou melhor, que se o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, continuar com os ataques aéreos de mísseis em residências, em civis de Israel, Teherã irá queimar. Essa foi uma frase dita pelo ministro da Defesa de Israel há poucos minutos e que nós recebemos aqui na nossa central de informações, trazendo mais uma nuance, mais um tempero para este conflito que a gente vai acompanhando e que tem escalado em termos de violência.